a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Interessante. Nós estamos com um nível muito elevado de tufões, vendavais, enfim, né? Então, os espíritos nos dizem o seguinte, que todos esses fenômenos têm uma razão de ser, que nada, absolutamente nada, acontece por acaso sem a permissão de Deus. E que, às vezes, objetiva o homem. Por quê? O homem também vai morar em áreas que não condizem com a sua segurança, né? Ele também menosprezou tudo que o homem colocou à sua disposição na natureza. Ele não respeitou as nascentes dos rios, as florestas, né? Na ânsia de conseguir sempre mais e mais. Desnecessariamente, porque todos nós temos muito mais do que necessitamos para sobreviver. Verdade. Né? Então, aí existem espíritos que trabalham sob o comando de espíritos superiores, movendo esses agentes. Não somente para dar um alerta aos homens, mas principalmente para equilibrar o que nós desequilibramos. Interessante. Tá? A Terra também é um organismo vivo. E quando ela está ferida, ela também precisa do remédio. Então, isso eu queria colocar, né? Perfeito. E como que se dá isso? Vamos supor, porque às vezes a gente vê que nessas agitações da natureza existem ali vítimas, né? De acidentes. Qual que é a ligação? São espíritos que estão comprometidos diretamente com... Sim, sim. Ninguém, nesse caso, vai desencarnar antes do tempo, tá? Ele estaria no seu tempo certo, então ele foi colhido naquele momento, né? Até para nós aprendermos como uma lição, como foi o caso daqueles milhões que faleceram pela Covid, né? Sim. Tá bom? Perfeito. Mas aí funciona assim, os espíritos menos elevados cumprem as ordens dos mais elevados, às vezes até sem o saber. Nós sabemos pela doutrina espírita que existem os espíritos que cuidam da natureza, né? Perfeito. Das árvores, das flores, das águas, das nascentes, dos mares, dos rios. Até de avenidas, né? Eu lembro do André Luiz que tem um acidente próximo, eles estão numa região de natureza e tem um acidente com um cavalo, um jumento, que o rapaz se machuca gravemente. E aí o mentor ali, um instrutor, né, chega e questiona um espírito que era responsável pela segurança daquela via. Como que você permitiu que isso acontecesse, né? E aí ele explica, ele maltrata o animal, a todo tempo ele bate sem necessidade, a gente estava intuindo para que não fizesse, mas escapou ao nosso campo de ação. Então, Tá eu achei interessante, me marcou isso, né? Que ele explica que ele era cobrado pela segurança daquela avenida, aquela rua, aquele local, e até onde ele poderia atuar. Até onde ele poderia chegar. Então, nós percebemos que a influência dos espíritos, mesmo os imperfeitos, vai até certo limite. Que muitas vezes as desgraças que nos ocorrem são por nossa própria culpa. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.